Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Se tem uma coisa que a pandemia nos mostrou é como somos altamente dependentes de uma boa e equilibrada saúde física, mental e social para conseguirmos ser produtivos, entusiasmados e empáticos dentro e fora de nossas empresas. Mas quais os tipos de saúde que precisam ser geridas pelo RH para se atingir esse bem-estar cada vez mais importante para as pessoas e empresas? E principalmente, como fazer isso de uma forma que efetivamente funcione? No Gestão de Pessoas de hoje, nós temos a honra aqui de receber o Pedro Pitella, Head de Recursos Humanos da Sanofi, para nos contar quais são os 5 tipos de saúde e como a Sanofi tem feito para atuar bem em cada um deles. Muito bem. Esse programa chega até você com oferecimento da Forceus Company, líder na América Latina em recrutamento, seleção e assessment de profissionais de vendas e marketing, e conta com o apoio do Engage, plataforma de EAD gamificado. Aos novos por aqui, o episódio de cada semana fica disponível a partir de quinta-feira às 19 horas, simultaneamente, tanto no canal da Forceus no YouTube, quanto em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Para quem está acompanhando o programa já há mais tempo e tem uma história legal de como gestão de pessoas impactou positivamente seu dia a dia como RH ou a sua empresa, conta a sua história para nosso time de conteúdo, mandando um e-mail para o conteúdos@forsales.com.br, que a gente está a caminho do 100º episódio do Gestão de Pessoas e a gente está preparando uma surpresa bem bacana para quem está conosco nessa jornada tão bacana aqui do programa. Pedro, seja muito bem-vindo aqui conosco. Tenho certeza que vai ser um papo muito bacana, muito legal. O tema é um tema super presente na pauta aí, nas prioridades de todos os profissionais de RH, e eu acho que agora ainda mais, né, que a gente passa para um novo período da pandemia, não é um assunto relacionado à pandemia, a pandemia não trouxe coisas novas, ela acelerou coisas que já aconteciam, e esse é uma dos temas que foi acelerado, né, pela pandemia e que agora está central, né, assim como tudo que tem a ver com as pessoas ficou muito central nas empresas, esse é um tema também super relevante. Então, muito obrigado. Vamos conversar e vamos ter chance aí de bater um papo muito, muito rico. Maravilha. E sobre um tema que está na crista da onda, e como a gente falou ali no aquecimento, né, Pedro, ele vai continuar por vários anos, ao que tudo indica, como um dos maiores desafios do RH e das empresas, né, como um todo. E, Pedro, para a gente começar a nossa conversa, alguns estudos têm separado a saúde em 8 tipos, né? Física, emocional, social, espiritual, familiar, profissional, financeira e intelectual. No ponto de vista do RH, quais os tipos de saúde que são realmente essenciais de se gerir pela empresa para ajudar as pessoas a aumentar as chances delas sentirem o completo bem-estar, né, que é o conceito que até a Organização Mundial de Saúde criou em 1948, 49, para definir o que é saúde, né, que é o completo bem-estar. Então, portanto, quais são os tipos de saúde para isso? Perfeito, ótima pergunta. E eu preciso começar dizendo que toda vez que a gente categoriza, né, divide em caixinhas, a gente está
está cometendo, com certeza, com absoluta certeza, algum engano, né? É impossível a gente dividir, nós seres humanos não somos divisíveis, né, em caixinhas, mas é importante dividir também, por outro lado, para a gente ter alguma possibilidade de uma abordagem mais específica, né? Então, quando a gente divide, isso permite a gente planejar e não existe uma resposta certa. A gente pode dividir em uma, duas, três, quatro, oito tipos de saúde. Na Sanofi, a gente optou por dividir em 5 tipos de saúde, e essa é uma prática que tem dado certo, né, então os colegas de RH podem examinar e ver se serve em outros lugares também. As 5 saúdes que nós usamos na Sanofi são a saúde física, a saúde intelectual, a saúde social, a saúde emocional e a saúde espiritual, né. Com essa Uhum. abordagem das 5 saúdes, a gente tem tido, uma aceleração das práticas e bons resultados. A gente buscou referencial em outros lugares, tem um estudioso, pensador americano, Ken Wilber, que fala dos 5 níveis de consciência, foi uma inspiração. Existe uma pesquisa já relativamente antiga até do governo inglês, da Foresight, que também fala de 5 razões da felicidade, que também tem uma congruência muito grande com os níveis de consciência do Ken Wilber, e por isso a gente optou por essa abordagem das 5 saúdes que a gente vem adotando já com sucesso há 2 anos. Maravilha, maravilha. Para se gerir algo bem, é sempre importante definir um norte ou objetivo claro para cada assunto, né? Nesse sentido, apesar de parecer óbvio, né, o que é a saúde física, emocional, é super importante ao começar a abordar um conteúdo com a profundidade que a gente se dispôs a fazer aqui, a gente definir o estado ótimo do tema, para criar um certo consenso, um ponto em comum, para que todas as boas práticas e cases que você contar estarem claramente apontando para um lugar. E nesse sentido, eu queria te pedir para nos contar o que é, nesse planejamento estratégico da Sanofi, o que é ter uma ótima saúde física, ótima saúde emocional, social, intelectual e espiritual, para definir esse conceito, né? Legal, legal. Vamos começar aqui, esclarecendo que eu não sou médico, né, não sou, psicólogo, eu sou, na verdade, um engenheiro, né, e eu brinco que trabalhar numa empresa farmacêutica em RH é o mais próximo que eu consigo de chegar de ser médico sem ter feito faculdade de medicina, né. Mas a definição que a gente usa, assim, bastante empírica, para, por exemplo, para a saúde física, né, é a ausência de enfermidade, né, é aquela a sensação de bem-estar vindo da ausência de enfermidade. E por isso a nossa estratégia está muito na parte de prevenção, né. Quanto mais a gente puder evitar que as pessoas se adoeçam, melhor vai ser. Essa é uma definição simples, né, e obviamente a gente coloca KPIs, coloca métricas, né, a gente depois pode falar um pouquinho mais de como a gente trabalha a questão dos KPIs, mas essa é uma definição bastante importante. Quando a gente fala, por exemplo, de saúde emocional, a gente está falando daquela sensação de satisfação pessoal, né. Eu acho que 2 estatísticas muito conhecidas, falam sobre o Brasil ser campeão de depressão e de ansiedade, né. Então, quando a gente fala de saúde emocional, né, o Brasil está, se não me falha a memória, ele em depressão é o segundo, 6% da população, é o segundo país das Américas, e a ansiedade é 9%, aí é o campeão global, né, de ansiedade, esses são dados aí da OMS. Então, a saúde emocional tem a ver exatamente com isso, com esse equilíbrio, da ausência da ansiedade, né, que é a doença pensar do futuro, né, a ausência da depressão, que é do pensar do passado. Então, essa é uma definição prática também. Quando a gente fala de saúde social, a gente não está falando de quantidade de relações, não, a gente está falando de qualidade de relações, né. E aí a pauta, tem muito a ver com a pessoa se sentir parte de alguma de uma empresa, mas também parte da família, parte de, colegas, amigos. Então, ter
relações saudáveis, existem pesquisas que mostram, inclusive, que esse é um dos maiores indicadores de felicidade e longevidade, né. Existem Uhum. pesquisas, de universidades americanas bastante antigas já, que mostram que esse é uma correlação muito alta com longevidade e com felicidade, a vida social e a qualidade das relações. E aí a pauta até se confunde um pouco com a pauta de diversidade, equidade e inclusão, porque na medida que você abre espaço para que todas as pessoas participem, né, e sejam acolhidas e sejam incluídas, a gente está falando de saúde social. A saúde intelectual já tem a ver com a nossa capacidade de permitir que as pessoas se desenvolvam no máximo do seu potencial, né. As empresas são, por excelência, um local de desenvolvimento, até porque também são um local de alta convívio social, né, e muito do desenvolvimento vem da interação com as outras pessoas. E nas Uhum. organizações isso acontece de forma muito intensa. Então, o desenvolvimento intelectual, a saúde intelectual, tem a ver até com empregabilidade também, né. O mundo constante de mudanças que a gente vive, a necessidade de reskilling, upskilling, que é outro jargão de RH, né, de como você, retrena as pessoas para novas profissões. Então, a saúde intelectual tem a ver com empregabilidade sim, para que todos continuem no mercado de trabalho. E a saúde espiritual não tem a ver com religião, tá? Tem a ver com o sentido de propósito, tem a ver com aquela consciência do meu papel na vida, na sociedade e no trabalho, né? Como que o meu trabalho assume um significado, né? Como é que eu conecto o propósito da empresa que eu pertenço com o meu propósito pessoal e desse encontro de propósito surge num significado. Por que que eu faço o que eu faço todos os dias, acordo e começo a trabalhar, né? Seja na telinha, seja presencialmente. Então, ter esse sentido e essa plena realização de que o meu trabalho importa e que aquilo que eu faço faz sentido, né, no mundo e para mim, isso tem a ver com a saúde espiritual. Então, essas 5 saúdes, elas são difíceis de colocar em números, em KPIs, mas elas são mais fáceis de serem sentidas e experimentadas, mas nem por isso a gente deixa de ter alguns KPIs e algumas métricas que nos ajudam a ver se a gente está avançando. Fantástico, Pedro. Agora detalhando as boas práticas que você tem em cada um, que vocês da Sanofi têm em cada um dos tipos de saúde, né? Começando pela emocional. Como que vocês têm feito para diagnosticar o estado emocional do time de vocês? É, bacana. Deixa eu começar até fazendo um disclaimer aqui, que saúde emocional, ela é talvez, pelo menos para mim, a mais, complexa de fazer uma mensuração e fazer uma abordagem prática, né. Existem muitos tabus também, né, eu costumo dizer que a gente quando, tem covid, a gente conta para todo mundo, e quando tem problemas emocionais, a gente não conta nem para a gente mesmo, né, a gente nem admite que tem, quanto mais buscar uma ajuda ou contar para as pessoas. Então é muito difícil a gente mensurar, definir, né, com certeza a gente vê um pedacinho do problema, da situação, mas, falando de saúde emocional especificamente, uma das coisas que eu gosto de olhar são 3 dimensões. A dimensão dos programas em si, né, programas que, por exemplo, a gente tem na companhia um programa de consultas psicológicas online, a gente chama Psicologia Viva, tá, muitas empresas já estão começando a adotar, essa prática com bons resultados, a nossa o resultado tem sido muito bom. Então, programas permitem acesso, facilitam o acesso dos funcionários, facilita também o autocuidado. Então, a primeira dimensão da saúde emocional é programa. A segunda dimensão é cultura e liderança, porque sem cultura e liderança não temos a menor chance de ter um avanço. Então, criar um ambiente de segurança psicológica, os líderes darem o exemplo, e líderes de todas as, né, de todos os níveis, níveis de primeira, líderes de primeira linha, mas líderes sêniores da organização. O programa de consulta psicológica que eu falei, quando a gente inaugurou, eu fui um dos primeiros a adotar e conto para todo mundo que tem minhas consultas, todo mundo sabe, quinta-feira, 6 horas da tarde, eu interrompo as reuniões. Isso dá liberdade para as pessoas de falarem: olha, é ok, às vezes não está ok, e se o diretor de RH está lá, então por que não eu? Né? Então, o exemplo da liderança é muito importante. E a terceira coisa é criar o contexto, trabalhar no contexto. Não adianta você ter a liderança falando uma coisa, ter o programa, se a realidade concreta ali, ela fala o contrário. Se você marca reunião às 8 horas da noite, se os objetivos das pessoas são conflitantes e levam a conflitos
pessoais, né? Se você cria uma agenda que tem um workload, que tem uma carga de trabalho excessiva, então o contexto ele tem que conversar com o discurso da liderança e os programas entram em paralelo para suportar tudo isso. Então, é bem importante a gente ter uma abordagem também dentro dessa saúde multidimensional, né. E o que a gente tem feito tem permitido a gente fazer algumas medidas, né. Então, eu vou falar do programa saúde do Psicologia Viva, né. A gente tem um nível de adoção bastante bom, né, comparado à média do mercado, a gente está falando de uma adoção aí de cerca de 8% da população, tá. A média do mercado, quando tem esse tipo de programa, fica em torno de 5%. Então a gente já tem um nível, um percentual de adoção maior, né, do que, os nossos benchmarks, o que mostra que o pessoal está engajado, está indo, está vendo, né, resultado, porque tem uma constância, porque não é só uma adoção, não é só uma consulta, é um programa. As pessoas ficam, como eu estou há 2 anos, tendo o acompanhamento, porque isso é o que a gente faz quando a gente está pessoalmente lá com os nossos psicólogos, né. Então, saúde emocional, como eu falei, talvez seja aquela mais difícil de mensurar, porque ela é multidimensional, mas, existem formas muito concretas, né, de abordar a situação. Maravilha, maravilha. É, um dos pilares ali que você mencionou, que você deu um destaque especial, foi o papel das lideranças, né, para promover o equilíbrio emocional na empresa e, em última instância, o impacto positivo, emocionalmente falando, da empresa na pessoa. O que especificamente vocês têm visto que tem dado mais resultado para desenvolver as lideranças para esse papel de gerar bem-estar, com um bem-estar mais completo nas pessoas, né? Uhum. Eu acho, Rodrigo, que, falar de segurança psicológica e vulnerabilidade, né. Existe uma pesquisa também, eu tenho falado de algumas pesquisas, mas tem uma bem conhecida também, eu acho que de 2016, com o Google, né, que chamava do Projeto Aristóteles, tá, que ficou muito conhecido e testou, por que que algumas equipes funcionavam melhor que outras e davam mais resultado, atingiam objetivos. Então eles viam as equipes mais efetivas, né, que conseguiam os seus objetivos concretos, e foram pesquisar o que que, explicava isso. E depois de muita análise, eles concluíram que a segurança psicológica da equipe era o fator que correlacionava. Criar um ambiente onde as pessoas tinham liberdade de dizer: "Gente, eu não estou ok", ou "Isso aqui não está legal para mim". Então, essa capacidade da liderança de criar segurança psicológica é crucial. E a gente tem feito muito trabalho, treinamentos, palestras com os líderes, e líderes, de novo, de todos os níveis, né, para que, a questão da segurança psicológica seja prioridade nas agendas, né. Os líderes são, convidados, né, líderes e líderes são convidados e convidadas a criar um ambiente de segurança psicológica, começando até por si próprio, né, dando exemplo, a vulnerabilidade, a gente teve palestras incríveis falando sobre vulnerabilidade, porque também a liderança está sob pressão, também a liderança, recebe uma carga emocional muito grande. Então, falar da vulnerabilidade, se mostrar também, parte da situação, e obviamente, coisas muito práticas, né, reconhecer primeiro os sinais, então líderes de primeira linha, a gente teve vários treinamentos com alguns fornecedores nossos para que eles fossem equipados, né, os líderes de primeira linha, a reconhecer os sinais precoces para que pudesse, atuar nesses sinais. Então assim, isso não quer dizer que o mundo é perfeito, que está tudo ok, não, quer dizer que quando tiver alguma situação, a gente vai ter condição de atuar, de apoiar, de acolher e de oferecer as ferramentas. Então, assim, capacitação dos líderes, vulnerabilidade, reconhecimento de sinais precoces é fundamental. Uhum, maravilha. E vocês têm adotado algum software, algum parceiro específico para essa parte emocional que você possa trazer aqui como indicação ou como uma referência a algum tema? Nós temos um parceiro que é a Psicologia Viva, não é um software, é uma empresa que nos apoia com consultas psicológicas, online,
tá? E por ser online, isso facilita acesso, porque você pode fazer de casa, pode fazer, do trabalho, pode fazer no horário de trabalho ou fora do trabalho, então essa flexibilidade é muito importante. Eu, como falei, estou adorando, porque para mim é muito conveniente, né. Nós temos o nosso, programa, que é o segundo programa, que é o programa que no mercado a gente chama de EAP, né, que é conhecido como EAP, o Programa de Assistência ao Empregado, mas aí isso é um programa mais abrangente, que não é só de saúde emocional, e ele também não é para uma monitoria contínua, são para casos, agudos, né, para um tratamento mais focado, são 6 sessões em momentos realmente de crise, mas que complementa, cada um atua num momento diferente. E a gente faz com outro parceiro, que é um parceiro global, que é a Mercer, a gente faz um acompanhamento de saúde como um todo. E dentro Hum, desse todo também a gente tem os KPIs que nós acompanhamos mensalmente, eu pessoalmente como head de RH acompanho, onde a gente tem, correlaciona, na verdade, métricas de vários tipos. Por exemplo, reembolso de medicamentos e quais medicamentos estão sendo reembolsados. Então a gente sabe se medicamentos relacionados à saúde emocional têm aumentado ou diminuído no reembolso. Então, a gente consegue correlacionar também a saúde emocional pelo tipo de medicamento, né? Se é um medicamento para esse tipo de situação, a gente consegue ver. Fora os KPIs normais, que aí já são mais conhecidos, como absenteísmo, até mesmo relato nos canais de compliance 0800 que estão relacionados a assédio, etc. Isso também mostra para a gente um indicador quando a gente correlaciona todos esses tipos de números, a gente consegue ter uma fotografia muito mais acurada, fazendo, uma relação de causa e efeito e também se as medidas que a gente toma estão, ao longo do tempo, melhorando o cenário. muito bacana, muito bacana. Tem até uma questão nessa parte de um dos pilares que não pode faltar, né, nessa gestão de saúde mental é esse que você mencionou da terapia, né, do suporte terapêutico como um todo. E você sabe que esses dias atrás eu estava me dando conta de uma coisa, como poucas pessoas têm a orientação necessária sobre os tipos de terapia possíveis de serem feitos, né? E como é importante você associar, você escolher e testar tipos diferentes de terapia para você se ajustar a um tipo, né? Eu comecei mais ou menos na mesma época que você, de fato, a terapia, né? Mas há uns anos atrás eu tinha ensaiado um início. Há uns 4 anos atrás eu ensaiei um início, comecei e parei, né? E recentemente, exatamente quando estourou o Covid ali, eu falei, bom, não vou aguentar esse tranco sozinho, eu preciso da ajuda de alguém para eu não descontar na equipe minhas ansiedades, né? Então eu preciso respirar fundo antes de falar para os outros respirarem fundo, né? Então foi um momento que eu corri para a terapia. E por sorte eu acabei caindo numa linha de terapia que para mim foi que eu tô até hoje, que é a psicanálise, né? E esses dias eu estava falando com uma pessoa sobre como as pessoas, muitas pessoas que eu conheço, e aí aqui dentro da empresa eu comecei a indicar terapia para todo mundo, né? Virei um, um pregador aqui de terapia. E é engraçado que muita gente passou por isso que eu passei, de começar uma terapia numa linha que não funcionou, que ela não se ajustou, e a pessoa para de fazer, né? Então, acho que tem um Uhum. trabalho do RH também de orientar sobre isso. Olha, tem vários tipos, tenta entender qual que é melhor para você, testa um, depois vai para o outro, que é uma coisa talvez um pouco óbvia para quem já está dentro da terapia, mas para quem está fora pode não ser, né, Pedro? Não, é muito bacana. Você sabe que essa plataforma que a gente usa, ela tem uma inteligência artificial ali que você responde um conjunto de perguntas e a plataforma já traz para você algumas sugestões de profissionais que são parceiros ali da plataforma, dependendo do conjunto de respostas que você
proporcionou no início, né. Então é uma inteligência artificial, obviamente, né, como toda inteligência artificial, com o tempo vai melhorando, né, mas o fato é que ali já tem uma indicação e a plataforma também é flexível. Se você, no meio do caminho, quiser falar: "Não está funcionando, vou escolher outro profissional", porque você consegue ver uma espécie de mini currículo das pessoas, e quais as áreas, né, de ênfase, de foco. Então você também pode trocar, você pode falar: "Olha, não está funcionando, daqui a, sei lá, 6 meses não foi legal, eu troco". Essa liberdade, é por isso que eu falo que a gente usar o digital, usar os recursos da tecnologia a nosso favor, é muito importante, porque é aí que a tecnologia e o digital ajudam, porque facilita o acesso. Essa flexibilidade de você fazer um sorting ali, né, e responder uma série de perguntas e ter uma recomendação. Ou de você também o acesso que eu digo de fazer de casa, né, só o tempo de deslocamento de ida e volta já é um ganho sensacional, né. E o nosso programa, por exemplo, ele é extensivo a dependentes também, não é só para funcionários, né, qualquer dependente que esteja lá cadastrado no plano de saúde também tem acesso. Não é parte do plano de saúde, mas é a nossa base de dados do plano de saúde. Então, a família, filhos, cônjuges podem fazer também em qualquer lugar, em qualquer momento do dia, isso eu acho incrível. E você pode estar falando com um profissional que está do outro lado do Brasil, não precisa ser da tua cidade também. Então isso é muito bacana, isso amplia acesso, né. Uhum, sensacional, sensacional. Ah, Pedro, agora para finalizar esse entendimento em relação a essa estrutura de governança de vocês sobre saúde emocional, eu queria que você contasse um pouco de como que vocês têm atuado nas situações mais críticas, que infelizmente a gente está tendo acesso a números, né, na imprensa que volta e meia relata aumento de depressão, aumento de crise de ansiedade, burnout, no quadro geral, né, não especificamente numa empresa X ou Y, mas no quadro geral, os números estão crescendo. Então, como é que vocês têm atuado nessas situações críticas, que, ao que tudo indica, muitas de nossas empresas vão passar a atuar cada vez mais, a ter que atuar cada vez mais em cima delas. Aí, elencando algumas, né? Burnout, depressão leve, que não cabe afastamento pelo INSS, ou até depressão que cabe afastamento pelo INSS, dentre outras doenças, né? Uhum. Não, perfeito. E sempre fazer uma ressalva, né, que eu não sou médico, não sou Uhum. especialista, né. Então, o meu cuidado aqui é não prescrever nada, mas o que nós temos feito na prática é, primeiro, né, nós temos, como eu falei agora há pouco, o nosso programa de assistência, né, o EAP, que é desenhado exatamente para esses momentos de crise, não só de saúde emocional, mas no momento que às vezes a pessoa precisa de uma ajuda especial para um momento de crise, né, incluindo aí a saúde emocional. Então, assim, a curtíssimo prazo, no momento zero, essa é a ajuda mais prática que a gente pode proporcionar. Mas não pode ficar só nisso, a gente tem que atuar no contorno e no contexto do trabalho da pessoa. Então a primeira atitude é a saúde ocupacional e a liderança atuam, e o RH, para fazer um diagnóstico dos fatores que eventualmente podem estar levando para aquela situação e mitigar. Pode ser um redesenho do cargo, pode ser, um acompanhamento mais próximo da liderança, pode ser uma mudança de área. Então, cada caso vai ser um caso, né, a gente não consegue prever o que vai ser a solução definitiva, então logo depois daquela solução de curtíssimo prazo, vem uma solução de manutenção. Foi o que eu falei, você não consegue atuar se você não atuar nas 3 dimensões, do programa em si, né, que é a solução de curto prazo, mas também da liderança e do contexto. Redesenhar o contexto é normalmente o mais complexo de fazer, mas aquele que provê a solução mais sustentável, porque você vai redesenhar o cargo, você vai redesenhar o contexto dos objetivos, e aí você consegue até, né, e não assumindo que necessariamente foram esses fatores que levaram a uma questão de comprometimento da saúde emocional, mas você consegue, daí, fazendo esse tipo de solução, ter algo mais sustentável. Uhum, muito bacana. Gostei do parênteses ali que você trouxe, né, de não prescrever, mas você sabe que no final do dia, essa praticidade da governança vista por uma pessoa da engenharia também, da engenharia não, perdão, alguém que tem um background de educação sistêmica, né, em temas de sistematização, ela é importante que muitas vezes ela cobre essa lacuna de execução que existe, né? É,
que entre a boa vontade e o resultado tem a execução, né? E eu acho que engenheiros são renomadamente conhecidos por saber executar muito bem as coisas. Então, acho que, na minha opinião, você pode prescrever como executar, tá? Porque a faculdade de engenharia ensina muito bem como fazer isso, né? Eu sou engenheiro de produção, então para mim eu gosto de People Analytics, aliás, falando de RH, essa é uma competência muito importante de RH, né, a gente tem tido um avanço importante em People Analytics, né, e eu falo: "Gente, não precisa ser como eu, gostar de números, mas na verdade o que a gente precisa é pensar analiticamente, pensar de forma crítica, né, é mais sobre pensamento crítico do que sobre gostar de números ou ser bom em números, né". Precisa Uhum. simplesmente olhar o básico de números. A saúde ocupacional, que eu te falei, que nós temos uma gestão mensal com todas as uma gestão contínua, mas com checkpoints mensais, a gente avançou muito no People Analytics. A gente consegue fazer uma correlação de KPIs bastante boa para entender o que que a gente precisa fazer, né. E não só na saúde emocional, eu digo em todas as saúdes. Fantástico. Pedro, agora falando um pouco de saúde física, né? Quais as ações que vocês têm feito para gerir essa temática nos colaboradores? Aí, a gente escolheu já há algum tempo, bastante tempo, na verdade, já há alguns anos, 3, 4 anos, a prevenção como nossa estratégia principal. Prevenção e People Analytics, né. É que People Analytics a gente acabou de falar, né, e isso foi muito importante para a gente, para estabelecer uma base, mas a prevenção tem sido a nossa estratégia de maior sucesso. E aí, tem algumas ações muito concretas que a gente tem feito. Por exemplo, né, campanha de vacinação, já que a gente está, né, numa pandemia, falar de vacinas, né, aliás, a gente também é produtor de vacina, né, mas a gente agora, esse mês, tem campanha de vacinação da gripe. A gente faz isso todos os anos, há muitos anos, né, a gente consegue vacinar funcionários dependentes e outras pessoas também que convivem, né, na residência, porque é muito importante, né, alguém que está ali, uma avó ou uma colaboradora ali que está em contato com a família, então a gente permite que sejam cadastrados nas campanhas. Esse mês a gente tem mais uma vez essa campanha. Então, vacinação é muito importante, faz parte do pacote de prevenção. Nós temos um programa de acompanhamento de crônicos com muito sucesso. E aí, de novo, entra os KPIs, aí, pensando com a cabeça de engenheiro, a gente consegue fazer grupo de controle e mensurar qual é o retorno do investimento. O investimento que a gente faz no acompanhamento da gestão de crônicos, ele se paga muito, se paga 4 vezes. Então, assim, a gente consegue ver o nível de sinistralidade no grupo que a gente faz acompanhamento, comparado a um grupo que não participa, e consegue perceber que existe uma redução importante de sinistralidade. Então, é bom para a pessoa, né, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ter uma crise, né, é bom para o sistema de saúde, é bom para a companhia, que reduz custos que podem ser reinvestidos em outra coisa. Então, acompanhamento de crônicos é muito importante, acompanhamento de gestantes também, a gente tem um programa chamado Alô Mamãe, né, acompanhamento de crônicos Mais Vida o nome, se não me engano, o acompanhamento de gestante é o Alô Mamãe, e de novo, os números são, assim, falam por si próprio, porque os números mostram que também a redução de intercorrências, a redução de complicações no parto é muito grande quando esse acompanhamento é preventivo, né. A gente tem Gympass, que aí hoje já é uma prática comum no mercado, né, mas também é preventivo, porque a saúde, o exercício também tem um papel importante na prevenção da saúde. Então, quando você pensa vacina, Gympass, Alô Mamãe, né, e acompanhamento de crônicos, todos apontam na mesma direção, da prevenção. E todos com um percentual de adoção muito grande, de retenção. Então, os colegas que a gente, convida, e é voluntário, é tudo voluntário, claro, né. A gente convida, permanecem no programa, porque vem valor no programa, então o nosso índice de retenção ao longo de todo o programa são bastante altos. De novo, né, a nossa parceira aí, a Mercer, que acompanha, mostra que os nossos números de retenção são bem acima da média de mercado, e a gente mede o retorno do investimento exatamente com um grupo de controle, né, o que aconteceu com as mamães, as grávidas que estavam e não estavam no programa, e a gente consegue medir, o nível de sinistralidade. Então,
Na saúde física, e obviamente a gente tem muitos outros programas aí, talvez que vale a pena falar, a gente tem ginástica laboral, a gente tem ergonomia, um acompanhamento ergonômico, que também estão, de novo, na cesta aí de prevenção, né? Porque agora na pandemia, por exemplo, a gente, durante a pandemia, distribuiu cadeiras, né, ergonômica para todo mundo, cadeiras, né, ergonômicas certificadas, etc., bonitinho, para que as pessoas não tivessem nenhum comprometimento durante esse período na pandemia. Mas o próprio escritório, ele é modelado de forma que também as estações de trabalho são estudadas ergonomicamente. Então, tudo aquilo que a gente consegue fazer na prevenção, eu te digo, vale muito a pena, vale muito a pena. Uhum, maravilha. E como que vocês têm feito com esse, com esse acompanhamento de situações críticas na prática? Ou seja, como que funciona esse programa? Assim, traz um pouco mais de detalhes para quem está pensando em implantar ou melhorar a governança em relação a esse tema. O que, aliás, é bastante oportuno quando a gente pensa nesse aumento da obesidade durante a pandemia e de outras doenças também, né? Fruto de sedentarismo, enfim, é um tema bastante relevante nesse pós-pandemia, né? Uhum. Eu nem falei, nós também temos um programa de acompanhamento nutricional, e temos também a fisioterapia, tá, dentro da Uhum, companhia também. Além dos reembolsos que os programas de saúde têm, a gente tem um acompanhamento fisicamente dentro da companhia. Mas o acompanhamento dos casos, críticos, e eu vou falar dos casos crônicos, na verdade, eles são muito importantes, porque, eh, quando a gente mantém a pessoa, dentro de um ambiente, né, de um ecossistema onde as pessoas têm informação e elas conseguem ser lembradas, por exemplo, de fazer um check-up, né, coisa tão simples quanto isso, né. Agora na pandemia, obviamente, foi uma exceção, né, todos nós uhum, ficamos aí, um pouco afastados nisso, mas simplesmente receber um telefonema de uma enfermeira dizendo: "Olha, dona fulana, seu fulano, já está na época de fazer um check-up. Já fez? Posso agendar? Quer que eu agende? Quer que eu facilite? Como é que está seu último exame de colesterol?" Porque parte desses crônicos tem a ver com diabetes, né, que é uhum, uma doença que a gente também, acompanha de modo preventivo, existem muitas terapias super eficientes. Então, fazendo esse acompanhamento, essas lembranças e uhum, facilitando o acesso, né, com pessoas especializadas, com enfermeiras, com médicos, a gente garante que as pessoas não vão cuidar, não vão deixar de cuidar da saúde, né. Então, uhum, os casos crônicos, a gente quer exatamente que eles não virem casos críticos, né. A gente quer que uhum, antes de ter uma crise, a pessoa evite isso fazendo os seus exames, tomando o seu remédio. A gente consegue, por exemplo, e de novo vem aí a inteligência artificial, através do reembolso de medicamento, a gente consegue detectar se aquele colaborador deixou de comprar um remédio. Se é uma pessoa crônica, por exemplo, que a gente uhum, sabe que todo mês tem uma compra e naquele mês não houve uma compra, a gente consegue, né, fazer lá uhum, um alerta para que a enfermeira, o enfermeiro ligue e fale: "Olha, a gente percebeu que esse mês não teve a compra, aconteceu alguma coisa, está sendo, a gente chama de compliance, está sendo compliance com o tratamento, está seguindo o tratamento uhum, direitinho." Então, assim, esse simples, e às vezes é uma coisa tão simples quanto isso, né, de lembrar de tomar um remédio, ou se teve algum problema no reembolso, a gente desenrola e faz com que o reembolso seja feito, para que a pessoa não pare o tratamento. Então, de novo, estatisticamente, tudo aquilo que a gente investe em prevenção tem um payout grande, né, o crônico eu falei tem payout de 4 vezes, então cada real investido no programa retorna em R$ 4, de custo evitado mais adiante num cenário de crise. uhum. Maravilha, maravilha. Agora entrando na saúde social, Pedro, qual é um tipo de saúde bastante sensível para a empresa entrar, uma Uhum, vez que envolve muito de decisão pessoal, de estilo de vida, enfim. Então, minha pergunta para a gente começar esse detalhamento nessa vertical é qual que é o papel que vocês da Sanofi têm assumido nesse tipo de temática? uhum.
Aí, eu acredito que a agenda esbarra muito, a agenda da saúde social, esbarra muito na agenda de diversidade e inclusão, tá. Claro que nós temos programas de desconto para compra de ingressos, etc, etc, que permite que a pessoa tenha uma vida social, mas eu não considero isso o mais importante, Rodrigo. Eu acho que a questão, da saúde social dentro da empresa, a meu ver, e pelo menos tem sido a nossa prática, prioridade. E saúde social dentro da empresa tem a ver com a gente ter relações, né, humanas bastante, ricas e produtivas e, portanto, com a segurança psicológica que a gente falou no início da nossa conversa. E aí eu digo que esbarra com a diversidade e inclusão, porque se você não se sente bem, se você não consegue, ser você mesmo dentro do ambiente de trabalho, a saúde social fica comprometida. Obviamente, de novo, a gente divide as 5 saúdes apenas Uhum, didaticamente, porque se a saúde social está comprometida, a saúde emocional vai estar comprometida, uhum, no final do dia a saúde física vai estar comprometida também, então, uhum. uma saúde está conectada com todas as outras, né. Então, de novo, a gente divide, né, para ser, prático, mas sabe que não é assim que a vida acontece. E eu vou dar um exemplo dentro da saúde social que tem a ver com a agenda de diversidade e inclusão, que eu acho bem interessante. Há 2 anos atrás, nós iniciamos uma licença parental neutra de gênero. Significa o seguinte: todos os funcionários, homens, mulheres, qualquer que seja a identidade de gênero, tem até 6 meses de licença parental remunerado, né. Isso tem a ver com saúde social, porque é saúde da família, né, para os pais estarem com os filhos, sejam eles Uhum. adotados, né, ou naturais, nos primeiros 6 meses de vida, isso tem um impacto na saúde impressionante. Aliás, foi por isso que a gente começou a nossa política. Existem estudos que mostram o efeito positivo da presença, né, dos pais, e vale para casais homoafetivos, vale para qualquer tipo de família, tá. Então, quando a gente fala que, os pais vão estar ali presentes, nos primeiros 6 meses, isso tem efeitos cientificamente comprovados na saúde da família, saúde física e saúde social e saúde emocional. Então, esse é um exemplo onde a saúde social, né, e a saúde emocional e a saúde física se confundem. Agora, depois de 2 anos, eu posso dizer como é que está a nossa adoção, porque antes dessa política a gente já dava 20 dias, né, porque aí tem o caso do programa de empresa cidadã, né, a lei diz 5 dias, a gente já dava 20 dias. O que a gente teve de novidade foi, proporcionar 4 ou 6 meses, né, para todos os funcionários. Para as mulheres a gente já dava 6 meses, a novidade foi para os homens. E depois de 2 anos a gente está com 50% de adoção, 49% para ser preciso. E aí eu não sei sinceramente se eu estou 50% feliz ou 50% triste, né, porque 50% dos homens já se sentiram, motivados, né, a adotar a licença estendida, mas 50% ainda não adotou, né. E a gente agora está trabalhando o que a gente faz para que a gente aumente esse percentual de adoção, né. E a gente sabe que basicamente tem as 2 causas, né, uma causa que é a causa que as mulheres sempre sentiram, nós homens a gente não atinava com isso, que é o medo de, né, que eu vou perder meu emprego, vou voltar e não vai ter lugar para mim, vão descobrir que eu não sou importante ou vou ser preterido numa promoção. E a outra causa é os homens nem reconhecerem a necessidade de estar presente na família, né, como se não fosse, com os homens a questão de cuidado, né. Uhum. Aí vem uma discussão do que é o papel do homem, né, ou da masculinidade dentro da família e da sociedade, que tem a ver com saúde social. Então, assim, na prática, uma coisa importante que a gente fez, então, para a promoção da saúde social foi incentivar, né, a adoção da licença parental neutra de gênero, e a minha expectativa é que a gente passe dos 50% que a gente estacionou e agora está difícil, né, aumentar esse percentual, mas eu tenho confiança que a gente vai conseguir. Maravilha. E além dessa licença paternal, quais outras iniciativas que vocês têm feito para gerar resultado na prática nessa parte de saúde social? A gente também tem aí são programas mais pontuais. Eu tenho tem um programa que a gente adotou já há 3 anos, que é bem interessante, que chama Arena do Saber, tá. A Arena do Saber é um programa de desenvolvimento, mas é um programa de desenvolvimento feito de uma forma diferente, onde quem ensina e quem aprende são os próprios funcionários.
Então, todo mundo pode ensinar alguma coisa, todo mundo pode aprender alguma coisa. O papel do RH é só exercer uma curadoria, né, do tema, mas os temas são os mais variados possíveis. Tem pessoas que gostam de mindfulness, ou que são um pouco mais experts em fotografia, ou em viagem, em ciclismo, enfim, a gente já teve uma quantidade enorme de temas diferentes. E as pessoas, elas se voluntariam para ensinar, outras, né, se manifestam lá, se voluntariam para aprender. Isso também promove, conexão entre as pessoas, né. Saúde social, de novo, é conexão, não é necessariamente, né, festejar, ou tem o happy hour, ajuda também na saúde social, sem dúvida, mas a gente está falando de conexão, da gente não se sentir sozinho, da gente trocar experiências, trocar conhecimento, trocar ajuda. Então esse é um outro programa que tem ajudado muito, além até da saúde social, porque nesse programa a gente fala das 5 saúdes, já teve inclusive nesse Arena do Saber, que é o nome do programa, uma temporada, a gente brinca que é temporada, que nem Netflix, né, uma temporada falando das 5 saúdes. Então a gente teve episódios falando de cada uma das 5 saúdes, mas feito pelos próprios funcionários, próprios colaboradores, falando sobre as 5 saúdes, para que a gente pudesse, aumentar a visibilidade e o conhecimento sobre essa abordagem. Sensacional. Pedro, eu queria fazer uma pergunta fora da nossa pauta aqui, mas bastante importante no meu ponto de vista. Uma coisa que eu tenho identificado nesse pós-Covid, eu estou meio falando bastante pós-Covid aqui, porque a mídia já me autorizou aqui, né, no sentido de que já todo mundo já está declarando pós-Covid, então é pós-Covid. Se alguém não concordar, me desculpe. Mas, mas um ponto que eu tenho percebido é que essa realidade do híbrido, ou mesmo do 100% social, home office, tem feito com que as pessoas precisem reorganizar o seu centro gravitacional social, né? Aqui na América Latina, a gente olha para o trabalho muito como uma segunda casa, literalmente, né? Onde a gente faz amigos, onde a gente socializa, onde a gente expande nosso círculo social, o que não é replicável em outros países, né? Mas, se restringindo aqui ao nosso perímetro de atuação e de conversa, isso vai implicar com que as pessoas, principalmente as que ficarem 100% home office, reorganizem o seu centro gravitacional, no sentido de, puxa, começar a fazer amigos num hobby, numa academia, a buscar outros lugares para expandir o círculo social ou esquentar o círculo social, vamos dizer assim, né, no sentido de manter ele ativo, né? E aí vem minha pergunta, de novo, fora da pauta, estou te pegando de surpresa aqui com isso, mas vocês já têm alguma coisa em curso no sentido de estimular as pessoas a esse redesenho social a, a, ou mesmo no híbrido, né, a se conectar mais quando estiver no escritório ou quando estiver na sua casa? Tem algum benchmark de vocês em relação a isso? Não, não exatamente como algo voltado para estimular a construção de uma rede social fora do trabalho, tá? Isso nós não fizemos, não consideramos ainda. O que a gente já tem feito é, primeiro, uma discussão sobre qual é a melhor combinação do trabalho presencial e do trabalho remoto, né. E a gente optou por um trabalho flexível, né. O que que é o trabalho flexível? Não só flexibilidade de horário, porque isso já acontece há bastante tempo, mas flexibilidade da quantidade de vezes que a pessoa vai presencialmente ao escritório. A gente falou: "Olha, 2 vezes por semana é o mínimo, que a gente espera que todos, estejam fisicamente, presencialmente no escritório, mas aí a pessoa decide, cada um decide como quer, fazer com os outros 3 dias. Pode ser remoto, pode ser presencial, então, contanto que sejam 2 dias presenciais. A gente acredita que para nossa realidade, e vale essa ressalva, para nossa realidade, para cada empresa é uma realidade diferente, esse equilíbrio de 2 dias presenciais é mínimo, né, e até 3 dias, remoto, é um bom equilíbrio, né. Essa semana até curiosamente chegou para mim uma pesquisa de Harvard, né, quando vem de Harvard sempre a gente olha e fala: "Não, é bonita", né, e eles fizeram alguns pilotos e conseguiram, mensurar que
coincidentemente, 2 dias presenciais e 3 dias remotos era o que dava melhor resultado nas equipes. Então, eu não Hum, sabia disso quando 1 ano atrás a gente concluiu isso, a gente decidiu isso, mas aparentemente, funciona bem. Então, esse equilíbrio a gente agora está testando na prática e a gente vai, aprender muito, né, aprender muito como que vai fazer essa composição, aprender muito como compor equipes remotas e equipes presenciais. O próprio desenho do escritório eu acredito que vai mudar, eu sempre acreditei que reimaginar o escritório vai ser uma consequência lógica, porque o escritório deixa de ser um local de trabalho para um local de encontro, de compartilhamento. O nosso escritório já tem 4 anos que a gente se mudou para esse escritório, ele já foi desenhado naquela época para ter 2 tipos de ambiente, um ambiente de concentração e de colaboração. Então, o ambiente de concentração são ambientes de estações de trabalho individuais, mas o ambiente de colaboração é um ambiente multiformato, onde as pessoas interagem e colaboram, por isso, né, o ambiente de colaboração de maneira muito mais intensa, né, até o desenho arquitetônico é diferente. Eu acredito e tem obviamente as salas de reuniões em vários formatos e tamanhos. Eu acredito que a gente vai ter que ampliar o espaço de colaboração e reduzir o trabalho de concentração, porque o motivo das pessoas irem para o escritório é ver gente. Eu estou sentindo isso na pele nos dias que eu vou ao escritório, que não é o caso hoje, para mim eu escolho um dia onde eu não tenho só reuniões de Zoom, porque não faz sentido eu sair de casa e ir para o escritório para ficar, né, no Zoom, na telinha o tempo inteiro. Então, embora a gente não tenha, nenhuma agenda ou nenhuma proposta, nenhum plano para incentivar as pessoas a fazerem a sua vida social fora da companhia, a gente tem buscado soluções que alimentem essa necessidade da conexão. Mas de novo, né, a definição que eu gosto de saúde social não é tanto a quantidade de conexões, mas a qualidade das conexões, né. Porque uhum. se você tiver 20 amigos, mas esses 20 relacionamentos não forem satisfatórios, não forem profundos o suficiente, que te geram uma satisfação, eu não acho que a gente está chegando no objetivo da saúde social. Uhum. Perfeito, perfeito, faz bastante sentido. Pedro, agora entrando na seara da saúde intelectual, né? Ah, vocês têm visto as pessoas enxergarem a saúde intelectual como algo que realmente existe, ou seja, é importante eu me atualizar, eu estudar, eu prosperar para para ter saúde, para ser feliz, para, enfim, ter um bem-estar completo na minha vida? Eh Eu vou responder de um jeito que eu odeio responder, mas eu vou responder mesmo assim, que é sim e não, tá? Depende, tá? Porque Hum, a saúde intelectual, ela não é novidade, né? Talvez das 5 saúdes é aquela que as pessoas menos se surpreendem quando a gente fala, porque, tá no DNA do RH, né, desenvolvimento, treinamento, então é aquela mais familiar, vamos dizer assim. Mas relacionar isso à saúde é que talvez seja, né, o pulo do hum, gato. Como que você se desenvolver, porque o desenvolvimento sempre esse desenvolvimento, treinamento teve muito no DNA do RH, mas como algo que é para você desenvolver para exercer a sua atividade, né, o seu job description, a sua descrição de cargo. Mas quando a gente fala que isso também traz saúde, a conexão é feita principalmente pelo fato de que, se você e você disse isso muito bem, Rodrigo, se você não se desenvolve, você pode ficar desatualizado a ponto de ficar fora do mercado de trabalho, né. Então, tem uma questão de empregabilidade, uma questão de que no mundo onde a gente, né, já virou lugar comum falar que as mudanças são super velozes e que, as posições e os cargos, os conteúdos se modificam, em 1 ano, né, já a posição, aquela caixinha do organograma já é completamente diferente, por isso que aqui na Sanofi a gente nem faz job description, porque é inútil, é absolutamente perda de tempo você escrever um job description que quando você coloca o ponto final, o que a pessoa está fazendo já não é mais aquilo, né. Então, assim, para que fazer um job description? Seria impossível, né, já estaria obsoleto de nascença. Então, a gente fala que a saúde intelectual é condição sine qua non para que a pessoa tenha empregabilidade, né, para que a gente fala muito de concentração de renda, né, no Brasil e no mundo. Concentração de renda também é muito provocado por habilidades que hoje são muito necessárias e que têm uma carência de talento muito grande, e habilidades que estão
não são mais necessárias e que as pessoas têm dificuldade de se empregar. A indústria de tecnologia, que não é a indústria que eu participo, né, eu participo de indústria farmacêutica, mas a indústria de tecnologia tem dificuldades enormes de recrutar. Na indústria farmacêutica tem posições que a gente também tem dificuldades enormes, né, e ao mesmo tempo existe excesso de profissionais no mercado para outras posições. Então, como que você garante que as pessoas estejam sempre se atualizando, né, e com protagonismo? Obviamente, a gente tem os programas que muitas empresas têm. A gente tem uma academia, que a gente chama de iLearn, onde as pessoas entram e fazem os treinamentos que quiserem, né, de maneira muito autônoma. Alguns são push, né, que a gente manda para a pessoa o convite, mas 90% dos treinamentos são trilhas que são on time, on the job, mas trilhas que as pessoas se protagonizam ali para fazer. Treinamentos de idiomas também, digitais, mas principalmente a gente usa uma forma que a gente fala que é 70, 20, 10, né? 70% on the job, prático, 20% coaching e orientação e 10% treinamento formal. Então, uma academia, a e-learning digital está nos 10%, que é o treinamento formal, embora super moderno, on time, né, é ali onde a pessoa vai colocar em prática. Mas a gente tem agora o que a gente fala de gigs, né? Então, a gente tem um lugar na companhia virtual que a gente chama de Career Hub, e lá qualquer pessoa pode encontrar um gig. Então, existem gigs toda hora aparecendo, né? E você se voluntaria para participar de um projeto, para participar de uma coisa que foge do teu dia a dia, e aí está dentro dos 70%, que é o treinamento on the job. E tem mentoring também. Então, ali você pode se oferecer como mentor ou mentora e também solicitar um mentor ou uma mentora, que aí cairia dentro dos 20%. Então, a fórmula dos 70, 20 10 está reunida nesse ambiente que a gente chama de Career Hub, onde você encontra lá a solução para o on the job, nos gigs, para o coaching na mentoria, e para o treinamento formal no iLearning, onde você tem lá um conteúdo vastíssimo. Aí é impressionante. Acho que nunca ninguém jamais vai conseguir fazer tudo que tem disponível ali. Mas depende principalmente do protagonismo de cada pessoa, de ir lá e buscar esse conhecimento. Fantástico. Para finalizar os tipos de saúde, né, e o que vocês têm feito em cada um, eu queria te pedir para contar um pouco sobre como é que vocês têm feito para gerir e promover o tema da saúde espiritual. Legal. E aí essa saúde talvez seja aquela que o pessoal coloca, assim, um pouco mais, né, surpresa, né, porque falam: "Não, mas é religião". Não, gente, não é religião. Claro que respeitamos todas as religiões e as pessoas têm essa liberdade, mas a gente está falando de propósito, a gente está falando de encontrar significado no trabalho, tá. E a gente também, obviamente, está falando de empresa, então a saúde espiritual está relacionado exatamente com isso, com o significado do trabalho. Claro que a gente tem dentro da companhia sala de mindfulness, temos aulas de mindfulness, temos sessões de yoga, né, mas eu acho que tem muito a ver com a ajuda que a gente pode fazer para as pessoas encontrarem o seu propósito pessoal. E aí, a gente teve várias rodas de conversa, teve e tem ainda, né, palestras de vulnerabilidade que tinha a ver com a saúde emocional, mas que também entra na saúde espiritual, onde a gente convida todo mundo, todas e todos, a pensar qual é, o primeiro de tudo, o seu propósito pessoal. Para que você está aqui nesse mundo, né? Qual é a sua, né? E aí a gente cultiva muito, a gente fala muito sobre o propósito da companhia, né. No nosso caso, né, por sermos uma empresa farmacêutica, a gente fala que é buscar os milagres da ciência para melhorar a sua vida. Esse é o nosso propósito. Então, na hora que você fala assim: "Bom, eu sei quem eu sou e qual é a minha", né, e eu conecto com esse propósito da companhia, esse encontro, eu digo que surge uma coisa que é o significado do trabalho. Falo: "Ah, bom, então tá. Eu não preciso ser um pesquisador na bancada de um laboratório descobrindo, né, um Uhum, tratamento revolucionário. Eu posso estar no RH como eu estou, posso estar em finanças, eu uhum. posso estar em supply chain, posso estar em marketing, mas de alguma maneira o meu propósito, seja ele qual for, vai encontrar vazão nesse trabalho que eu faço. Esse trabalho me dá significado, faz sentido para mim estar aqui. Eu não venho para cá simplesmente para ganhar o meu salário ou o meu vale-refeição. Eu venho para cá porque eu acho que eu estou contribuindo para um propósito maior. E isso é a melhor saúde
espiritual que a gente pode fornecer. E tudo bem se alguém chegar e falar: "Não, não encontro significado no meu trabalho", a gente vai falar: "Bom, tudo bem, vamos ver o que que você pode fazer diferente dentro da companhia que te aproxime disso". Mas, em geral, trabalhar numa indústria farmacêutica é um luxo, né, porque o nosso propósito tem a ver com o paciente, né, e aí o paciente encarna ali de uma maneira muito palpável, o porquê a gente faz o que a gente faz. Uhum. Maravilha. Você sabe que essa conversa, esse case de vocês em relação à gestão das cinco saúdes me deixou pensando uma coisa, né? Nossa geração nasceu e a nossa geração cresceu falando do que teria que ser ensinado nas escolas, além do ensino básico atual, né? Então falava muito de cidadania, de direito, e eu me arriscava até em contribuir falando da autoestima, né? Ensinar as pessoas a ter autoestima e tal. Agora, talvez mais ficar fora do meu radar do que talvez a gente teria que ensinar nas nossas escolas é essa questão de como ter bem-estar, né? Porque se tem uma coisa que fica claro nesses cinco pilares que você trouxe, Pedro, é que ele é um tema para ser gerido, né? Por nós na física também, né? Uhum. Ele é complexo, né? É, e é organizado dessa forma que você trouxe, ele mostra que ele é possível de ser gerido, mas ele precisa ser sistematizado de alguma maneira. E o fato é que a gente busca bem-estar nas nossas vidas de uma forma desestruturada, não tendo um método, um processo, um sistema para buscar aquilo, né? Para você buscar se conectar com o propósito da empresa, com o seu propósito, evitar doenças. Acho que talvez aí a gente esteja um pouco mais preparado, porque eu acho que é algo um pouco mais inerente do ser humano, esse instinto de sobrevivência e tal. Agora, na maioria das saúdes aqui que você trouxe, ficar claro e cristalino que precisam de uma gestão, realmente de um trabalho de governar o tema, não deixar o tema ir correndo sozinho, né? É isso E aí. E não aí, precisa trabalhar em todas ao mesmo tempo, em algum momento uma pessoa vai estar mais em uma saúde do que na outra e tudo bem também. uhum, uhum. Muito bacana, mas definitivamente é quase uma disciplina a ser ensinada numa escola, né? Porque é importante olhar para isso com uma preocupação de fazer funcionar realmente, né? Porque os reflexos disso são muito profundos, né? E muito abrangentes, né? Para a pessoa e para a empresa, né? E aí vem minha última pergunta no programa de hoje, Pedro. Eu queria finalizar o programa te pedindo para você dar uma dica aqui para nós de qual é a principal forma que o RH pode adotar para gerir bem cada um dos tipos de saúde. Ou seja, qual que é a principal dica em cada tipo de saúde, né, que você daria aí para a gente realmente gerar resultado em cada vertical? Olha, eu não sei se eu teria uma dica para cada tipo, mas talvez eu tenha dica para todos os tipos ao mesmo tempo, tá? Uhum, O primeiro é começar a fazer, né, não super complicar, não precisa e aí, super engenheirar, né, tudo, né, uhum, fazer, muito complexo, porque às vezes um programa é bem feito, mas executado é mais importante do que um super programa que vai ficar 2 anos, né, sendo criado. Então, começar simples, mas fazer, né. Não precisa começar todas as saúdes ao mesmo tempo, é bom ter uma visão de longo prazo, da onde quer chegar, mas não precisa lançar um programa completo com as 5 saúdes. Vai lançando, não precisa contar para as pessoas que a gente está usando a fórmula das 5 saúdes. Vai lançando e depois que tiver mais maduro, pode até começar a contar das 5 saúdes para começar a criar esse awareness que a gente falou. Mas não espera ter tudo de tudo para começar a praticar, para oferecer. Talvez uma segunda dica não é só sobre programas, a gente falou isso no início, não é empilhar um programa em cima do outro e achar que está tudo bem. A abordagem ela é sistêmica, tem que falar muito de cultura e liderança, né, e eu falei
isso no tópico de saúde emocional, mas vale para toda a saúde, né? Se a liderança não incentiva ou não permite que as pessoas tenham pausa, a saúde física também fica comprometida, enfim. Então, a questão da liderança e do contexto, né? Foram o tripé lá que eu mencionei na saúde emocional. E talvez uma terceira dica é medir, né? Porque na hora que você precisar de uma verba, né? Medir vai ajudar muito, mostrar o retorno do investimento. Falar, olha, se paga, como eu falei, né? Um programa de crônicos tem payout de 4. Olha, se a gente parar de fazer, vai ficar mais caro, porque eu vou ter 4 vezes mais custo com sinistralidade. Então, medir, e de novo, também não precisa uma inteligência artificial, um robô, nada. Às vezes, uma métrica muito simples já é o suficiente para mostrar essa efetividade. Sensacional, Pedro. Acho que fechamos com chave de ouro aqui esse programa. É um tema que eu acho fascinante e, como a gente falou no começo, e também no Armap offline, que é o tema que a gente vai conviver e vai ter que gerir por vários e vários anos ainda, porque é um tema que vai estar ganhando cada vez mais importância. Então, eu fiquei muito, muito feliz em estar começando essa reflexão pós-pandemia sobre saúde lato sensu, vamos colocar assim, com você, com o case da Sanofi. É muito bacana todos os desdobramentos que vocês têm em cada uma das frentes, e não tenho dúvida que você vai gerar um legado aí de referência do que pode ser feito em cada vertical. E para finalizar, eu queria te devolver a palavra para você fazer um fechamento aqui. Bacana, não. Primeiro de tudo, te agradecer a oportunidade. Como eu previa, foi uma conversa super bacana, super rica, super interessante. A minha mensagem final enfim, para os profissionais aí de RH como eu o well-being e saúde veio para ficar. Já estava na agenda do RH antes, talvez mais intensamente ou menos intensamente, mas agora não é uma escolha, né? A gente sabe que, obviamente, a companhia não é uma ilha, né? A saúde é impactada pelo contexto fora da companhia também, mas a gente costuma dizer que o RH não está olhando só mais agora dentro dos muros da companhia, né? A pauta do RH, e se fala muito em ESG, etc., mas de maneira muito simples os nossos stakeholders, os nossos parceiros agora estão por toda a sociedade. Então, o well-being faz parte desse contexto, de como a gente consegue fazer com que o RH seja muito ativo, né, em algo tão central, tão crítico, né, para o sucesso empresarial. A gente não está falando aqui de fazer, claro que a gente faz porque é o certo a fazer, ponto, mas também tem a ver com o sucesso empresarial. A pandemia provou isso, aí agora, né, não tem mais que discutir isso, e colocar isso como prioridade máxima de RH sem sombra de dúvida, hot topic em todos os grupos que eu participo, todo mundo está olhando para isso, não tem como não ver. Maravilha, Pedro. Muito obrigado mesmo aí pela tua participação. Gostei muito da conversa. E para você que está acompanhando até aqui, não deixa de seguir o programa na sua plataforma preferida. E para quem já acompanha o programa há mais tempo e tem uma história legal de como gestão de pessoas impactou positivamente o seu dia a dia ou da sua empresa, não esquece de contar a sua história para o nosso time de redação, mandando um e-mail para conteúdos@forsales.com.br. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos e todas e a você, Pedro. Até lá.